Olá, meus amados irmãos, como estão? Hoje nós vamos, continuando essa semana que fala sobre a esperança em comemoração aos 29 anos da nossa Igreja Batista Jardim Floresta. Nós vamos falar hoje sobre a esperança que nos dá alegria. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Genival Vasconcelos, membro da Igreja Batista Jardim Floresta, e estou com a missão de passar essa mensagem acerca dessa frase: a esperança que nos dá alegria. A fundamentação bíblica que nós vamos utilizar está lá em 1 Pedro 1, versículos 8 e 9. Venhamos o texto. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, quando a gente fala dessa leitura, dessa passagem bíblica, e quando Pedro está, escrevendo essa carta a diversos cristãos da Galácia, Capadócia e algumas províncias da Ásia, como a Bitínia, ele faz essa introdução falando acerca do Senhor Jesus, da obra que ele fez, do sacrifício que ele fez para que nós alcancemos a nossa salvação por meio da justificação que ele nos concedeu. Ele está falando exatamente isso sobre Jesus Cristo. Então, quando ele diz assim, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Isso é alegria, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Essa é a verdadeira esperança. Qual é a esperança do cristão? Ser salvo, ser levado para a glória de Cristo, junto com Cristo, quando ele retornar. E isso deve ser a nossa alegria. Como a gente sempre fala que nós, seres humanos falhos, nos nossos momentos carnais, nós colocamos a nossa esperança sempre em coisas, em materiais, como os colegas falaram nos outros dias e vídeos relacionados ao tema. Nós colocamos muito isso no que nós somos hoje, a pessoa que nós ocupamos na sociedade, nosso cargo, nossa função, um determinado poder que isso nos dá, na nossa conta bancária, nas pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes no cônjuge. Então, a gente fazendo isso, a gente está colocando a nossa esperança em homens, em coisas materiais, em coisas dessa vida. Quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, de que nós seremos salvos, seremos levados à glorificação do seu retorno, nós estamos crendo, colocando a nossa fé em prática, e nós estamos colocando uma fundamentação legal para que nós tenhamos a alegria verdadeira. Mas o que é esperança mesmo? Quando a gente fala assim que a esperança nos dá alegria, nós podemos conceituar a esperança de várias formas. Quando você vai buscar em qualquer buscador da internet o significado de esperança, você vai encontrar diversas formas, diversas traduções para a palavra. Eu fui buscar um também, em termos de pesquisa, para pegar aquele que se traduz mais ao momento em que a gente está vivendo, ao contexto que nós precisamos conceituar a esperança, que é o contexto bíblico. Então, o que é a esperança? Esperança é disposição do Espírito que nos induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder. Então, trazendo isso do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, a esperança nada mais é do que o meu espírito, a minha alegria, em aguardar, esperar que algo irá acontecer. O que é esse algo que irá acontecer? A vinda de Cristo. A nossa passagem desse momento para agora. A nossa transformação do corpo carnal caído, daqueles que verdadeiramente são cristãos e salvos, em um corpo glorificado, para a plenitude, na plenitude do Senhor. Essa deve ser a esperança verdadeira do cristão. Mas o texto e o tema da mensagem de hoje, ele fala que a esperança que nos dá alegria. Então, se nós já traduzimos
e conceituamos a palavra esperança pelo ponto de vista bíblico, o que é alegria? Claro que nós vamos trazer essa questão de alegria também do ponto de vista bíblico. O que é alegria? Claro, em várias traduções da Bíblia nós vamos ouvir a palavra alegria escrita como regozijo. E a alegria é muitas vezes uma paz no coração. E nós só sentimos paz no coração quando nós deixamos que Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, habite nele. Aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm Jesus Cristo, eles nunca vão ter essa paz de espírito, essa paz de coração, como se diz aqui. É o regozijo que entendemos que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Então, além da nossa esperança estar nele, nós devemos também esperar que tudo esteja sob o controle e o devido tempo do Senhor Jesus. É no tempo dele que nós devemos nos alegrar. É nele que nós devemos depositar a nossa alegria, a nossa esperança. É com ele que nós devemos ser alegres. É servindo a ele que nós ficamos alegres. É colocando para dentro dos nossos corações a palavra, a verdadeira palavra, e pregando o evangelho que nós somos alegres e que nós vamos alimentar essa esperança de que um dia nós seremos salvos. Em Romanos 12:12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Alegrem-se na esperança. O próprio tema já diz, a esperança ela nos traz alegria. Porque se nós temos esperança de sermos salvos, de sermos levados para o corpo glorificado com a volta de Cristo, nós devemos estar alegres por isso. E só isso é simples. Não só simples, mas é o suficiente para que nós estejamos alegres. E nós, como cristãos, nós devemos testemunhar essa alegria dia a dia, porque Cristo vive em nós, como Paulo já disse. Só para você ter uma ideia, a palavra esperança, claro que em conceitos diversos, em contextos diversos, ela aparece 142 vezes na Bíblia. A grande maioria deles aparece em Salmos e em Romanos. Das vezes que ela aparece em Salmos e Romanos, muitas em Lamentações, outras em Jó. Mas eu citei outro texto de Romanos aqui, em 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Tem frase mais perfeita para traduzir a alegria e a esperança do que esse versículo, Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Não precisa falar mais nada. Mas ele ainda diz assim, por sua confiança nele, devemos confiar e ter esperança nele. E assim, o que vai acontecer conosco? Nós vamos transbordar de esperança, porque o Deus está dentro do nosso coração. As próprias pessoas mundanas, elas dizem, e os cristãos também, nós costumamos dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos encher de Deus no nosso coração, para que nós possamos transbordar de Deus para as pessoas. Isso não só em palavras, mas em atitudes, especialmente. Porque o cristão, ele deve viver o que está na Bíblia, ele não deve só falar. E isso que é difícil de fazer no nosso dia a dia. No Salmos 41, diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esse salmo é interessante porque o salmista está vivendo um sofrimento constante, perseguição constante, e ele disse que depositou tudo isso no Senhor. Nós vemos os momentos em que Davi, nos seus salmos, e nos momentos lá na passagem das suas vidas, das perseguições, das guerras, que tudo ele depositava no Senhor, e o Senhor lhe dava vitória, porque ele tinha o Senhor no seu coração. Paulo, em 1 Timóteo 1, quando ele começa a escrever essa carta para o seu discípulo e filho na fé, como ele mesmo diz, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Então, Paulo está falando para aquele que ele está doutrinando na fé, que Jesus Cristo é a nossa esperança.
Então, aonde está a sua esperança como cristão, como servo de Deus? Se vocês têm depositado a sua esperança em coisas, em bens, em vocês mesmos, naquilo que você ocupa na sociedade, em um governo, no cônjuge, na sua conta bancária, no seu poder de persuasão, em quem está a sua esperança? E o que lhe dá alegria? Fica a dica para que nós possamos refletir de que toda a nossa esperança está e vem do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós devemos ser alegres. Muito obrigado.